iniciada a gravação da nossa aula do dia 5/2/2020. Hoje o tema aqui, nosso Darwin Online, nosso Darwin 24 horas, no curso intensivo 24 horas, o tema da nossa aula hoje, uma aula extra, é sobre a crise de 1929. Só um detalhezinho, esse conteúdo não tem ele especificado naquela apostila que eu mandei para vocês, aquela apostila digital. Mas os senhores, se quiserem assistir, eu tenho lá naquele, onde eu posto essas aulas, não sei se vocês já viram qual é que é, todas as aulas que eu vou dando aqui no Darwin, eu vou postando lá, beleza? Que as aulas gravadas, né? Porque já tem as aulas de todas as matérias gravadas no Darwin 24 horas, como eu já falei para vocês. Lá tem também. Só você clicar em Darwin 24 horas vídeos, vai lá e clica em História Geral, e de História Geral você vai lá e digita na barrinha Crise de 29 ou Crise de 1929, que vai aparecer a sequência de aulas para você assistir. E se você quiser ver uma aula que eu gravei no começo desse ano, valeu, show de bola. Hoje também é aniversário da minha mãe. Valeu, meu velho. Valeu, Thiago. E aí, velho, parabéns para ela. E aí, o que vai acontecer? Tem uma aula gravada lá, do começo do ano, entre eu e a Paula. Eu e a Paula gravamos uma aula conjunta de crise de 1929. Então, se você for, meu camarada, lá onde eu posto os vídeos, você pode anotar aí, é no YouTube, o nome do canal é Isto é História. Isto é História, beleza? E eu registrei esse domínio para mim, esse domínio antigamente era da revista Isto É, só que ela parou de publicar essa revista Isto é História, e quando ela deixou de publicar, ela deixou também de pagar o domínio. E aí eu fui e peguei o domínio para mim. Paguei o domínio e agora ele é meu. Se a Isto É quiser, como eu já disse para vocês, voltar a publicitar aquela revista, ela vai ter que fazer um acordinho de leve comigo para poder reutilizar o Isto É História. Enquanto isso, é do Rondinelli. Aí você vai lá, Isto É História, no YouTube, pá, e procura. Na lista de vídeos tem um que sou eu e a Paula. Eu de História e a Paula de Geografia, uma aula que nós fizemos compartilhada no Conecta Darwin. Você vai buscar lá, Conecta Darwin, Crise de 29, que você vai ter aula minha e dela ao mesmo tempo, beleza? Tá, bora lá. Hoje o tema é nós aqui, nós 11, beleza? Nós 11 não, nós 12, né? Vocês mais eu. Primeiro, a crise de 29, ela não foi a primeira crise do capitalismo, nem foi a última crise do capitalismo, mas foi a maior crise que o capitalismo já sofreu em toda a sua existência, com toda a certeza. Daí ela ser estudada e daí ela cair, porque ela serve de norte, ela serve de exemplo, ela serve de orientação para coisas que podem voltar a acontecer novamente em questões econômicas. Mas, professor, por que a gente vai estudar crise no capitalismo? Não estuda dos outros modelos? Claro que estuda. Você estudou ascensão e crise de todos os outros modelos, sacou? Por quê? Porque você vê como que era o modo de produção escravista, ascensão e declínio dele. Depois você tem o modo de produção feudal, ascensão e declínio dele, para chegar no modo de produção capitalista, que naquela época era chamado de mercantilista ou capitalista comercial, que daí evolui para capitalismo comercial, para capitalismo industrial, depois capitalismo financeiro, que é a fase que nós estamos agora. Então, basicamente, todos os modelos econômicos têm sua ascensão, sua estabilização, calma aí que deu uma travada no vídeo, agora voltou, sua estabilização e seu declínio, beleza? Esses sistemas que eu disse anteriormente foram simplesmente extintos. Um sistema feudal, por exemplo, durou 1000 anos, beleza? Nós tivemos outros modelos também, como os socialistas. É bom lembrar que eles tiveram ascensão, estabilização e queda. Esses aí duraram poucas décadas. Então, se você imaginar que desde o século, meu velho, desde que acaba o mundo feudal, século XIII, século XIV, até chegar aos dias de hoje, nós já temos aí, então, o que vai se iniciar para ser o capitalismo, pelo menos, meu velho, uns 500 anos, 600 anos. Beleza? Capitalismo comercial, lá na fase das grandes navegações, 1500, século XVI, então 500 anos de capitalismo. Beleza? É um modelo que já viveu bastante tempo, mas não viveu tanto tempo quanto o modelo da escravidão, que não viveu tanto tempo enquanto o modelo feudal. Já passou pela crise dele, mas o capitalismo tem conseguido se comportar bem, se adaptando.
beleza? Você observa que o próprio Adam Smith vai falar no livro dele sobre a riqueza e a origem das nações, de que o capitalismo, a economia, ela é algo como se fosse vivo. Aí você fala assim, mas como que a economia seria viva? Ela se adequa, ela se adapta. Não adianta você represar, ela vai buscar meios para poder conseguir aquilo, sacou? A não ser, é claro, em estados ditatoriais de extremo controle sobre o indivíduo, sacou? Igual, por exemplo, a Coreia do Norte, tá me entendendo? Mas mesmo assim, as pessoas ainda se viram em atividades econômicas locais ou pequenas para conseguir sobreviver, beleza? Ah, mas e a China comunista? China comunista? Aquilo comunismo de quê, rapaz? A produção capitalista da China, meu velho, é a maior do planeta. Então, falar que ela é comunista é um negócio diferenciado. Ah, mas ela é comunista em quê? Primeiro, não é comunista no termo porque existe um Estado. Lembra que eu falei com você existe na última aula de Revolução Russa. Então, se existe um Estado que gere as coisas, não pode ser comunismo. No modelo comunista, primeiro você passa pelaquela ditadura do proletariado, que é o Estado formado só por povo, que faz a distribuição, depois chega a ideia do comunismo. Não existe isso na China. Tem um partido só, né, que controla tudo. As liberdades são, de fato, meu velho, bastante cerceadas, mas afirmar que é um modelo comunista é impossível, beleza? Mas você pode ter um nome? Pode. Pode ter um nome, não tem problema. Você pode ver que existe a República Democrática da Coreia do Norte. Ela é democrática? Tem a República Democrática do Congo. Democrática? Você tem ainda, meu camarada, por exemplo, o cara fala assim, cavalo marinho, você pode colocar uma charrete nele e sair andando, tá me entendendo? Então, não são os nomes que simplesmente definem o que as coisas são de verdade, beleza? Você pode até colocar aquele nome, mas você tem que avaliar se é ou não é. Eu posso colocar o nome de um cachorro meu de Maradona e ele vai ser o Maradona? Então é mais ou menos nessa vibe aí que eu queria que você pensasse, sacou? Entre o que o nome é e que realmente aquilo é. Voltando para a nossa ideia da crise de 29. É a maior crise que a história do capitalismo já viveu, foi essa. E a crise, ela tem um umbigo, ela tem um central. E o central seria quem? O central seria Estados Unidos. Aí você fala assim, antes de chegarmos à crise, pegamos os Estados Unidos e voltamos um pouquinho no tempo para você ter uma compreensão maior. Os Estados Unidos, antes da Primeira Guerra Mundial, não eram a maior potência econômica do mundo. Estados Unidos era a maior potência americana. Tanto é que aqui na América ele já dava suas escadas com a doutrina Monroe, a América para os americanos. Nessa época, meu velho, você vai ter a adoção do Big Stick, que é o grande cacete ou o grande porrete. Que o que é isso? Os Estados Unidos se davam o direito de intervir em qualquer país da América onde seus interesses econômicos estivessem sendo ameaçados. Olha só isso. A quantidade de governos que vão cair ou vão ser substituídos ou vão patrocinar revoltas para derrubar aquele governo, feito pelos Estados Unidos, são inúmeras na história. Era a maior potência americana, não era a maior potência mundial. As maiores potências e economias mundiais se concentravam na Europa. Alemanha, Inglaterra, França, beleza? E aí, Ronde, e aí o que vai acontecer o quê? Antes da crise, os Estados Unidos tinham concorrentes à altura, esses países europeus. Os Estados Unidos tinham um mercado para poder abastecer, que era a América Latina. Os europeus tinham um mercado africano e asiático, beleza? E o que acaba acontecendo é que começam a aparecer as nuances de que vai rolar uma guerra. E os Estados Unidos vai se aproveitar muito bem dessas nuances para poder conseguir sobreviver nessa parada. Para você ter uma leve ideia, antes de acontecer a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos chegaram a somar a maior dívida externa do planeta. Em 1913, antes de começar a Primeira Guerra Mundial, em 1914, os Estados Unidos tinham uma dívida de por volta de 3 bilhões de dólares. Era a maior dívida de um país no mundo, beleza? E por que essa dívida era tão grande? Porque os camaradas se adequaram, se prepararam para o que estava por vir. E aí você fala assim, como assim o que estava por vir? Eles sabiam que ia ter uma guerra? Que ia ter uma guerra? Sabe? Se não sabiam, com certeza tinham grande chance de aquilo dar certo, daquilo rolar de verdade. Mas por quê? Pô, você imagina que os países europeus estão disputando áreas coloniais na África e na Ásia entre si.
Os camaradas começam a fazer corrida armamentista. Começam a multiplicar as armas e multiplicar as tropas, alistamento obrigatório. Começam a fazer alianças em grupos antagônicos. Defendem nacionalismos exaltados, sentimentos de revanche. Pô, velho, você colocar isso tudo aí num caldeirão, meu camarada, é uma guerra. Só tá faltando aquela pitadinha para estourar aquilo, que você sabe que foi o assassinato do Franz Ferdinand que fez catalisar, iniciar a guerra de fato. Mas os caras já estão se armando, multiplicando tropa, disputando território, fazendo grupo antagônico, defendendo nacionalismos exaltados e sentimentos de revanche. Vai ter uma guerra. E aí, onde os Estados Unidos se inserem? Os Estados Unidos viviam naquele momento uma economia liberal, beleza? Uma economia liberal que eu digo, sem intervenção do Estado na economia. Igual eu acabei de citar o Adam Smith. O Adam Smith, ele vai falar que o próprio mercado se regula, de que existiria uma mão invisível. Essa mão invisível que seria o que controlaria oferta, procura, preço de produto, preço de salário, onde esse produto vai chegar, se ele será vendido ou não. Tudo isso, de acordo com Adam Smith, era definido pelo próprio mercado. Tem muito produto, o produto vai ser barato. Tem pouco produto, o produto vai ser caro, sacou? Depende do tipo de mão de obra, encarece o tipo de produto. Depende do tipo de mão de obra, barateia o produto. Em tal lugar, esse produto é desejo daquela sociedade. Em outro, não. De acordo com Adam Smith, não necessitaria da existência de um Estado para poder regular essas questões. Oferta, procura, demanda, valor, preço, produto, local. E tanto é que eu até citei já em aulas anteriores nossas, que eu falei que o livro mais famoso do Adam Smith, e ele é tido como o pai do liberalismo moderno, o pai da burguesia moderna, é o Adam Smith. Ele vai falar que o próprio mercado se regula porque existem leis naturais. Lembra que eu falei que a economia seria viva? Existem leis naturais que regulam esse mercado automaticamente, beleza? E aí? Como eu estou te falando, é a teoria dele. E em outros países isso pode não acontecer. Como eu te falei, a China. Como eu te falei, Coreia do Norte. Então tem exceções. Mas ele faz esse livro quando ele está viajando para as 13 colônias. Olha só essa parada, hein? Ele está viajando às 13 colônias, ainda nem era Estados Unidos. E ele, ao viajar pelas 13 colônias, ele percebe que não precisava da presença do Estado inglês nas 13 colônias, forte, para poder fazer a economia delas prosperar. As 13 colônias tiveram um tratamento de colônia de povoamento. Se você for assistir a pauta sobre a independência dos Estados Unidos, você vai ver que existia da Inglaterra para as 13 colônias uma política chamada de negligência salutar. Ah, como assim? A Inglaterra não encontrou nem ouro nem prata nas 13 colônias inicialmente. As terras ocupadas nas 13 colônias inicialmente são as terras do Nordeste. São terras muito frias. Então, sem condições de ter produção de gêneros tropicais. Então, sem ter condições de ter gêneros tropicais inicialmente, sem achar ouro e prata inicialmente, a Inglaterra deixou os colonos viverem por conta própria. Então, eles mesmos que vão organizar sua produção, eles mesmos que vão organizar suas construções, que foram para lá com as suas famílias, fugindo de guerra. Esses caras, então, eu quero uma coisa que não tem aqui, compro em outro lugar. Eu produzo uma coisa que eu não consigo vender aqui, vendo em outro lugar. Aí eu cito um exemplo de comércio triangular que os colonos faziam na época. Os colonos americanos, né? Colonos ingleses na América. Se você passa na C, aí você já virou americano. Que também é uma terminologia um tanto quanto exacerbada deles. Né? Eles são estadunidenses. Por quê? Porque americanos todos nós somos. Mas nós somos sul-americanos, então eles são norte-americanos, e não são só eles, mexicanos e canadenses também. Se você quer falar um nome específico, é estadunidense, assim como nós somos brasileiros, beleza? Quando você fala o termo americano, você adota o padrão dele de imperialismo, de que ele é o dono da parada. Mas, enfim, boa parte das pessoas não pensam nisso. Eu prefiro falar estadunidense, beleza? Agora, se eles querem falar que eles são tudo na América, são, de verdade. Mas vai impor o nome deles para eu poder falar que eles são de verdade, aí são outros 500, pode crer? E aí, Ruth? E aí o que vai acabar acontecendo é que, exemplo que eu ia te dar, os caras iam
os colonos do norte, nordeste dos Estados Unidos, áreas frias, né? Ia lá nas ilhas da América Central, Antilhas, por exemplo, as Antilhas holandesas, e buscavam melado, melaço de cana, beleza? Pegava esse melaço de cana, ó, agora você olha aqui que você vai ver o triângulo formar. Pegava o melaço de cana nas Antilhas, levava esse melaço de cana para as 13 colônias, Massachusetts, por exemplo, Kentucky, por exemplo, fazia esse melaço virar rum, pegava esse rum e ia lá na África e trocava por escravo, pegava esse escravo e trazia aqui nas Ilhas das Antilhas para poder vender para os caras donos das plantations de cana. Então, ó, o melaço virou rum, o rum virou escravo e o escravo vira mão de obra naquela plantation de cana, onde eu compro meu rum. Percebe? Esse é um comércio triangular. Esse é um comércio que os colonos faziam livremente com a África, com a Europa, com a América. Então, não existia pacto colonial. O que se existia era o liberalismo econômico, beleza? E, nesse momento, antes da Primeira Guerra Mundial, predominava esse liberalismo econômico clássico, né, do Adam Smith. O que os caras fizeram? Percebendo que uma guerra estava na iminência de acontecer, ou de que ela tinha grande chance de rolar, porque, além de todos os comentários que eu fiz hoje, multiplicação das tropas, os armamentos, formação de aliança, nacionalismo exaltado, revanchismo, isso é publicado no jornal todo dia, uma novidade. Então, qualquer um, ou pelo menos qualquer um que tenha um entendimento mínimo de acesso à informação, vai percebendo que as coisas vão afunilando e que vai rolar uma guerra. O que os Estados Unidos fizeram? O que os industriais dos Estados Unidos fizeram? Passaram a modificar suas fábricas para atender uma demanda que estava por vir. Eu tenho uma fábrica de vestidos. Uma fábrica de vestidos não vai vender se acontecer uma guerra. Então, eu faço o quê? Eu faço minha fábrica de vestidos virar uma fábrica de produção de uniformes militares. Eu tenho uma fábrica que fabrica o Ford T, um Calhambeque de passeio. Ele não vai ser vendido para campo de batalha. Então, eu adequo a minha fábrica para poder fazer um carro blindado. Ah, eu tenho uma fábrica de isqueiro. Não vou vender isqueiro na guerra. Então, eu passo a fazer lança-chamas. Sacou o que eu estou querendo dizer? Os camaradas, devido ao liberalismo econômico, à livre iniciativa, à livre concorrência, perceberam que poderiam ganhar uma quantidade imensa de dinheiro daqui a pouco e modificam boa parte do seu parque industrial para poder atender àquela demanda. E aí, daí o motivo da dívida de mais de 3 bilhões de dólares. Pegaram emprestado, modificaram a indústria, apostando que vai rolar guerra e eu vou recuperar. Estão apostando? Com certeza. Mas tem grandes indícios de que a aposta vai ser positiva. Assassinou o Franz Ferdinand, pô, eclodiu a Primeira Guerra. E quando eclodiu a Primeira Guerra, olha como os Estados Unidos vão se dar bem nesse processo. Quem era concorrente dos Estados Unidos, principal? Europa. Não é mais. Ah, por quê? Porque ela está envolvida na guerra. Então, os Estados Unidos não tem mais o principal concorrente, beleza? Os principais concorrentes. Os países europeus não só passam a se envolver diretamente na guerra, mas também a produção deles é para a guerra e não dá conta, sacou? Não dá conta. E as colônias da África e da Ásia? Tem como eles abastecerem? Se os europeus estão em guerra e não conseguem abastecer o próprio mercado, eles não vão mais conseguir abastecer o mercado colonial africano e asiático. Quem é que vai abastecer? Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, com a eclosão da guerra, além de abastecer a América Latina, passa a abastecer também a Europa e as colônias da Europa, a África e a Ásia. Então, a quantidade de produto para abastecer todo o planeta é imensa, sacou? Você imagina que de um tempo para o outro eu passei a abastecer, além da América Latina, a Europa, que era minha concorrente, as colônias europeias, África e Ásia. Eu abasteço o mundo. Basicamente, quem não está comprando produto dos Estados Unidos agora são pinguins e ursos polares, velho. Porque o resto do planeta dá. A guerra durou 4 anos. Outro detalhe, a guerra não aconteceu no território estadunidense. Outro detalhe, os Estados Unidos só entram na guerra do meio para o fim. Só na parte final que eles entram. Então, eles não têm um gasto gigantesco em seu envolvimento com a guerra. E quando acaba a guerra, os Estados Unidos estão do lado vencedor e os Estados Unidos terminam a guerra com um superávit.
de 7 bilhões de dólares. Foda, né? Massa, né? Ah, porque, pô, os caras saíram de uma dívida de 3 bi. A maior dívida da história de um país até então. A maior dívida mundial até então. Menos 3 bi. E em 4 anos você vai para 7 bi, quer dizer que você ganhou 10 bilhões de dólares nos 4 anos da guerra. Os caras são foda. Eles ganham dinheiro antes, eles ganham dinheiro durante e ganham dinheiro depois. Por quem é que vai reconstruir os países europeus destruídos pela guerra? E aí? E aí, cara, era tanta grana entrando nos Estados Unidos nesse momento que simplesmente quando acabou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, de cada 10 indústrias que existissem no mundo, 5 estavam nos Estados Unidos. Era tão grande a quantidade de capital que fluía para os Estados Unidos que essa década pós-Primeira Guerra, que a guerra acaba em 1918, né? 1919 tem os tratados, 1920 inicia a década de 20. Essa década de 20, na verdade, inicia em 1921, porque 20 é o último ano da década de 10, né? Década de 20. 0 a 10 e depois a 20. Depois a 30, beleza? É porque a gente imagina que o número redondo é o que inicia, não? O número redondo é o que fecha, beleza? Quando se iniciam, meu velho, os anos 20, 21, 22, 23, os Estados Unidos vão viver uma prosperidade econômica tão intensa que se cunhou um termo para poder descrever o que estava acontecendo lá. O tal do American Way of Life. E o que seria o American Way of Life? Ou o estilo de vida americano? Pleno emprego. A maioria da população vivia no pleno emprego, tinha um ou mais trabalhos, tinha casa própria, tinha automóvel, aqueles automóveis de rabo de peixe, que esse carrão, tinha os eletroeletrônicos disponíveis da época em casa, como, por exemplo, máquina de lavar, geladeira, rádio, beleza? E ainda sobrava dinheiro para poder aplicar em ações na Bolsa de Valores, especular. 100 anos depois, olha o Brasil. Vê se o Brasil, 100 anos depois, chegou a atingir esse American Way of Life dos Estados Unidos na década de 20 do século passado. A maioria da população brasileira vive no pleno emprego? Não. A maioria da população brasileira tem casa própria? Não. A maioria da população brasileira tem automóvel? Não. A maioria da população brasileira tem os eletroeletrônicos disponíveis no mercado em casa? Não. A maioria da população brasileira investe em bolsa de valores? Não. Nem sabe que existe. E aí? 100 anos depois, meu velho. 100 anos depois, lá Natão. Sacou? E aí? E aí, o que seria, Rondinelli, esse comprar ações na bolsa de valores, que é um tema importante para você entender a crise? Hoje, no Brasil, existe uma quantidade muito pequena de bancos. Basicamente, você tem Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Bradesco e Itaú. Beleza? São as 5 maiores corporações bancárias do Brasil e, basicamente, são essas mesmas. São poucas as outras que tem aqui em volta. Nos Estados Unidos, em 1920, tinha mais de 5 mil bancos. Só para você ter uma leve ideia. Sendo que desses 5 mil bancos, 3 mil, pelo menos, eram bancos diferentes, que concorriam uns com os outros. E aí? Assim como acontece, por exemplo, hoje no Brasil, nós temos Oi, Vivo, Claro, TIM. Um é acionista da outra. Nos Estados Unidos tem mais de 30 operadoras de celular. Elas competem realmente entre si. Se no Brasil tem 4, 5 operadoras para um país desse tamanho, você acha que tem competição? Quase todos os planos econômicos que uma operadora tem é similar da outra. E se uma operadora é acionista da outra, elas realmente concorrem umas com as outras? Velho, tô te falando que esse lugar aqui é diferente, cara. É foda. E aí, Juan, e aí? Era tanto banco que era fácil você conseguir empréstimo para poder realizar investimentos. Construir mais uma fábrica, comprar a sua casa, comprar o seu automóvel. Pra você ter ideia, na década de 20, os bancos emprestavam dinheiro para as pessoas financiarem suas casas em 30 anos, rapaz. 30 anos. O Brasil só passou a ter imóvel financiado com 30 anos de prazo para pagar 10 anos atrás. Você está de sacanagem? Não estou, não. Antes, quando você ia comprar alguma coisa, o prazo máximo era de 10 anos. Pô, mas 10 anos é muito tempo, né? Não. Em 10 anos, você comprar um imóvel,
o valor da prestação fica tão alto que fica impossível você comprar um imóvel. Sacou? E aí, Ronald? E aí, nos Estados Unidos já se fazia essa possibilidade de você comprar, porque se financiar para 30 anos. E, claro, tudo hipotecado, né? Não pagou, toma o seu imóvel. E aí? E aí? Observa só o que vai acontecer. Os caras iam no banco, tinha tanto crédito disponível que o juro era barato, então o cara ia no banco, pegava lá $100.000, ia pagar 0,5% ao mês de juros. Esse cara pegava os $100.000, ia lá na Bolsa de Valores, índice Dow Jones, vai lá no Dow Jones, vai lá na Bolsa de Valores e compra $100.000 em ações. E aí? E aí, espera aquelas ações subirem, vende aquelas ações, paga o banco, fica com lucro para ti. Reinicia a operação. Pô, mas as ações iam subir? Pô, velho, todo mundo tava fazendo isso, cara. Então, se todo mundo tá pegando dinheiro no banco, tá comprando ações, tem muita gente comprando ações. E se tem muita gente comprando ações, o preço das ações continua a subir. Milhares e milhares de pessoas simplesmente abandonaram seus empregos, venderam todas as suas propriedades para servir de capital, para viver de aplicação especulativa na Bolsa de Valores. Sem contar aqueles que pegavam só o dinheiro do banco e iam vivendo disso. Pego 100 mil, compro 100 mil em ações. As ações vão crescer 5%. Vendo as ações. Pago o banco, fico com lucro. Pego mais 100 mil de novo e vou refazendo a operação. Beleza? Só que o que era esse American Way of Life, essa alegria expansiva, essa quantidade imensa de gente ganhando dinheiro à toa, só especulando, comprando, e o preço só aumentando, isso vai ter um preço. E qual que vai ser o preço? Nenhum modelo econômico vive de especulação e prosperidade plena de forma tão intensa por muito tempo. O que acaba acontecendo? Acabando a guerra, a Europa volta a se reconstruir. E a Europa voltando a se reconstruir, ela voltará a se abastecer. E, consequentemente, ela voltará gradativamente a abastecer suas colônias na África e na Ásia. Isso significa que os Estados Unidos, que continuavam a viver num modelo econômico liberal, onde o Estado não intervinha na economia, não tomou nenhum tipo de atitude diante disso que estava acontecendo. Então, pô, você está produzindo na mesma escala da época da guerra, beleza? Só que não tem mais o mesmo consumo da mesma época da guerra. Porque a guerra acabou. Porque a Europa voltou a produzir para se abastecer. Você perdeu o mercado europeu, você está perdendo o mercado europeu gradativamente. Porque a Europa volta a abastecer a África e a Ásia. Você está perdendo gradativamente o mercado africano e asiático, porque os europeus estão voltando a produzir. E você continua produzindo na mesma escala da época da guerra. Porque o liberalismo econômico não intervém. Além disso, até a América Latina passou a produzir para se abastecer. Ué. Durante a guerra, boa parte dos países da Latinoamérica criaram o que se chama de indústria de substituição. Como assim indústria de substituição? Monta uma indústria nacional para poder comprar um produto que antes era importado. Você substitui o importado por um produto nacional. Sacou? E aí? E aí que vem a parada. Algumas pessoas, não são todas as pessoas que são iguais, você sabe bem disso. Em tudo, cara. Em tudo. Tem gente que sabe dar aula, tem gente que não sabe. Tem camarada que sabe jogar bola, outro não sabe. Tem camarada que sabe tocar, outro não sabe. Tem camarada que sabe cantar, outro não sabe. Onde eu acho que eu perdi um pouco do raciocínio American Way of Life. American Way of Life é um período de grande consumo dos Estados Unidos, os 10 anos pós Primeira Guerra Mundial, onde os camaradas viveram numa euforia econômica. Era tanto dinheiro chegando nos Estados Unidos que eles viviam no pleno emprego, a população tinha casa própria, tinha automóvel, tinha eletroeletrônicos, aplicava em bolsa de valores. Então, é uma sociedade de superconsumo, beleza? Superconsumo. E esse modelo de vida é chamado de American Way of Life, que é esse modelo de superconsumo, de vida de luxo. E eu falei com vocês que no Brasil, 100 anos depois, nós não chegamos nisso ainda, beleza?
Só que agora nós estamos chegando no fim do American Way of Life. Aí você fala, por quê? Porque quase uma década depois da Primeira Guerra Mundial, o sistema vai se desgastar. Aí o que eu estou dizendo é que a Europa volta a produzir para se abastecer. Ela volta a produzir para abastecer a África e a Ásia. A América Latina também passa a dar os primeiros passos criando suas próprias indústrias. O que eu estou querendo dizer? Que os Estados Unidos, por causa do liberalismo econômico, continuavam a produzir na mesma escala e velocidade da época da guerra, mas não vendia na mesma escala da época da guerra. Ah, mas por quê? Acabei de falar, a Europa acabou a guerra. Ela volta a se abastecer. Ela volta a abastecer a África, volta a abastecer a Ásia. A América Latina está se abastecendo. Vai dar problema. Se você produz numa escala, mas não vende numa escala, você vai ter um negócio chamado superestoque, um negócio chamado superprodução. Sacou? E aí, meu velho, o que é essa superprodução? Quanto mais produtos você produz e não vende, mais o estoque aumenta. Quanto mais produto existir estocado, maior é o volume de produtos que existem produzidos, beleza? Se tem muito produto disponível no mercado, o preço do produto cai. E o preço do produto começa a cair, porque tem muito no estoque, começa a cair, começa a cair, começa a cair. É claro, o cara que é o dono da empresa tem os lucros dele diminuídos. E esse dono da empresa, para não ter mais lucro diminuído, ele vai lá e corta o salário do empregado. Se o salário do empregado diminui, o empregado consome menos. Se o empregado consome menos, aquele estoque continua aumentando. Vai chegar um momento que tem tanto produto em estoque, que o preço do produto é tão barato, que o dono da fábrica não consegue arrecadar o suficiente para pagar o seu funcionário. Então, ele acaba por demitir o cara. E esse é o início do fim do sistema capitalista. Porque se eu demito, o cara demitido não recebe. Se ele não recebe, ele não consome. Se ele não consome, quando os seus produtos em estoque serão vendidos? Você acabou de quebrar. Sacou? E você tem que imaginar que isso é uma escala generalizada. Mas eu vou te fazer uma pergunta antes. Todo mundo, eu falei, as pessoas não são todas iguais. Quem sabe aplicar em bolsa de valores, sabe aplicar em bolsa de valores. E aí a população fala assim, eu ouvi no jornal que aplicar na bolsa de valores na empresa tal está dando lucro. E aí ele acha que aquilo é eterno. Aquilo é em um dia, é em uma hora, em minutos, beleza? Se ele não for um cara que vive naquilo ali, meu camarada, ele pode passar um mal, um perrengue e perder tudo. A maioria só seguia os outros. Pegava dinheiro emprestado, comprava ações, especulava, vendia mais caro. E aí? Vou te fazer uma pergunta. Algumas pessoas perceberam que ia rolar uma crise de superprodução antes dela acontecer. Alguns grandes industriais, capitalistas, financistas, aplicadores de bolsa de valores, passaram a perceber o seguinte, velho, a guerra acabou, a Europa volta a produzir, volta a se abastecer e volta a abastecer a África e a Ásia. Aqui nos Estados Unidos, o governo não vai interferir na economia porque ele defende o liberalismo econômico. Esses caras estão produzindo na mesma escala, mas não estão vendendo. Daqui a um tempo vai ter uma crise de superprodução e a economia vai quebrar. Se você fosse esse cara, esse águia, que percebeu que vai rolar uma crise de superprodução antes dela acontecer, o que você faria? Hã? Muito bem. O que você faria? Venderia tudo o mais rápido possível. Antes da crise chegar, algumas dessas pessoas que sacaram que ia rolar a crise venderam tudo. Vendeu a casa, vendeu a fazenda, vendeu o automóvel, vendeu as ações todas, todas, todas. Vendeu tudo no auge da economia. Inclusive, esse cara já deu um sinal para a população de que algo diferente está acontecendo e a população não percebe. Pelo contrário, a população fala assim, olha lá, idiota. Todo mundo ganhando dinheiro e o babaca está vendendo tudo. Deve ter feito uma aplicação tão ruim que ele perdeu tanta grana que agora ele vai ter que vender tudo para poder pagar o otário. Não, ele não é otário, você quer. Ele não é otário porque ele percebeu a crise antes. Ele vendeu tudo durante o American Way of Life, na época da euforia econômica. Vendeu caro, vendeu tudo. E o próximo passo é fundamental para você, que é essa águia. O que você faz com o dinheiro de tudo que você vendeu? Por um valor elevadíssimo. Isso. Não coloca no banco. Guarda debaixo do colchão. Não tem essa história?
Ah, debaixo do colchão. Vem daí. Se você está prevendo que vai haver uma superprodução, uma falência econômica do país, você não pode pegar o dinheiro do lucro que você teve e aplicar no banco. Porque se vai ter uma falência econômica, os bancos vão quebrar. E se o seu dinheiro estiver lá dentro, seu dinheiro vai junto. Então, guarda o dinheiro debaixo do colchão, num cofre, onde você quiser. Beleza? Fique com ele. Professor, mas aí o dinheiro vai desvalorizar. Rapaz, dólar não é real. Mas, professor, se ele estivesse no banco, ele ganharia pelo menos umas porcentagens em juros. Meu filho, você quer arriscar ganhar um jurinho pequeno aplicando o seu dinheiro no banco e ter a chance de perder todo ele? Ou quer ficar com o seu dinheiro para você e não ter aquele lucro do banco, mas não perde o capital inteiro? E outra coisa, você viaja para os Estados Unidos, levou dólar. Voltou com dólar dos Estados Unidos, voltou $1.000 sobrando, voltaram com você. Você pega os $1.000 e vai lá e vende eles por real? Hã? Se você veio com $1.000 dos Estados Unidos, você deixou os $1.000 na sua casa até agora, tá aí, ó. E fez certo. Aí você fala assim, por quê? Porque ele valorizou bem mais do que o real valorizou. Você imagina que você tivesse viajado há 5 anos atrás e voltou com $5.000, olha quantos reais eram. E olha quanto que dá $5.000, quanto que dá $1.000 em reais hoje, que você vai ver qual é que é. E aí, guarda debaixo do colchão. Fica com você. Você já fez a parte que tinha que ser feito. Vendeu tudo, guardou o dinheiro, segurou. Espera a crise acontecer, igual um urubu espera um animal que está em fase final de morte para ele poder comer. Onde que pesado é isso? Quando fala que é selvagem, é porque é selvagem mesmo. O urubu espera o animal agonizante acabar de dar o último suspiro para ele entrar comendo. Esse camarada que percebeu que vai ter uma crise e vendeu tudo, segura a parada, fica com ele, quietinho, e só espera porque vai vir um torpedo em forma de mandioca imenso e vai quebrar a economia e vai foder todo mundo aí. E aí? E aí a crise começa a apertar, começa a apertar, começa a apertar, começa a apertar. E aí os caras começam a lembrar, eu tenho as ações da Bolsa de Valores para poder vender. E aí todo mundo vai querer vender as ações no mesmo momento. Todo mundo tentando vender as ações no mesmo momento, super oferta de ações na Bolsa, pum, preço das ações cai. Sua ação que ontem valia $1.000, hoje você não consegue vender por R$1. Economia inteiramente quebrada, falida, empresas quebradas, empresas falidas, bancos, proprietários rurais, proprietários urbanos, milhões de desempregados, falência generalizada, suicídio em massa, formação de favelas, alcoolismo, prostituição, lei seca, sacou? Uma desgraça total. E é um efeito em cadeia. Por quê? Porque os Estados Unidos eram o principal financiador, o principal comprador, o principal fornecedor. Num sistema capitalista, as economias são integradas, cara. E aí? E aí você tem o quê? Você imagina, a analogia que eu faço é a seguinte, imagina que o mundo seja um automóvel. Cada peça é um país. O motor é Estados Unidos. Se o motor quebra, o carro para. Lembra aquele cara que guardou o dinheiro? Agora, quando todos vocês estão quebrados, esse camarada tem a chance de comprar de volta não só aquilo que era dele, porque está muito barato, como ele pode comprar toda a concorrência e áreas afins ou não. Está tudo quebrado, o valor cai muito. Onde? Mas eu vou pegar o meu dinheiro e vou comprar empresas quebradas? Dezenas delas, centenas delas. Porque você tem muito capital concentrado na mão, enquanto os outros não têm. Você imagina que um Ford T que custava $1.000, quando aconteceu a crise, não se conseguia vender por 100. 10 vezes abaixo do valor do preço, não conseguia vender. Então, você tem uma chance de comprar todo esse pessoal quebrado. Mas as empresas estão quebradas, eu vou comprar para quê? Eu vou comprar porque está barato e a economia não fica quebrada para sempre. Quando a economia voltar a desenvolver, quem vai ser dono dos meios de produção? Papai. É aí que você tem a formação de vários grandes conglomerados, trusts, holdings, cartéis. E aí, onde? Para poder solucionar o problema da economia generalizada, nos Estados Unidos foi eleito um presidente democrata chamado Franklin Delano Roosevelt. E o Roosevelt, ele adotou, assim que ele ganhou a eleição, ele fez um discurso diferenciado, tá? Ele falou assim, não imaginem os senhores que eu retirarei os Estados Unidos da crise em um mês. Não imaginem que nós sairemos da crise em um ano. Não imagine que nós sairemos da crise em 4 anos de mandato. Mas não esmoreçam. Eu sei
Qual plano tem que ser colocado em prática para tirar o país da crise? Não será rápido, mas nós sairemos. Então, o camarada tem a moral de falar o seguinte, ó, não vem me cobrar em tempo recorde que eu cheguei no governo para solucionar a crise, que não é assim. É a mesma coisa que nós temos que ter hoje com relação aos nossos governos. Não adianta você imaginar que o cara vai entrar no governo e vai mudar do dia para a noite, de um ano para outro. Ainda mais numa economia falida, sabe quanto tempo vai demorar para os Estados Unidos sair da crise? Estados Unidos, 15 anos. O nosso camarada Franklin Delano Roosevelt foi eleito para 4 mandatos consecutivos. Lembrando que nos Estados Unidos só existia reeleição. A Suprema Corte abriu uma brecha na Constituição para ele ser eleito um terceiro e um quarto mandato. Ele morre no meio do quarto mandato durante a Segunda Guerra Mundial. E olha o detalhe, de novo, vai ser uma guerra que vai tirar os Estados Unidos da crise e fazê-lo virar a ser potência novamente. Vai ser a Segunda Guerra Mundial. E aí, nesse New Deal, o novo plano ou o novo acordo, se abandona o liberalismo e se adota o intervencionismo. O Estado passa, naquele momento, a controlar e a regular a produção, preço de produto, preço de salário. Se abandona o liberalismo do Adam Smith e se adota o intervencionismo do John Maynard Keynes. Keynesianismo é a mesma coisa que intervencionismo. Primeira ação do Franklin Roosevelt. Lockdown nos bancos. Para quê? Fecha todos os bancos por 4 dias para poder fazer uma análise sistemática dos bancos e ver qual banco era de verdade e qual banco era de mentira. Qual banco tinha realmente capital para poder pagar aos seus acionistas, aos seus correntistas, e qual banco estava tudo falso, tudo com débito, tudo com planilha falando que tinha dinheiro e não tinha nada. Então, deu um sacode nos bancos, só passaram a funcionar os bancos que tinham lastro. Bancos que viviam com planilha enganosa, acabou ali. Além disso, todo o estoque vai ser eliminado. Eu peço para você queimar o seu estoque. Se você não queimar, eu vou lá e queimo. E se eu for lá queimar o seu estoque, eu prendo você, porque você descumpriu uma ordem federal. Lembrando que a galera ficou puta com isso. Por quê? Porque a Constituição dos Estados Unidos afirma que é dever do Estado defender a vida, a liberdade e a propriedade privada. E como que você agora vai falar que eu tenho que destruir meu estoque? De novo, processaram o governo, mas a Suprema Corte deu ganho de causa para o governo. É um momento de exceção. Assim como foi um momento de exceção para ele ser eleito uma terceira e quarta vez. É um momento de exceção. Tem que destruir os estoques. Agrícolas ou industriais. Mas por que, Ronde? Tem que destruir os estoques? Velho, porque se existe produto em estoque, não tem necessidade de produzir, cara. Já existe ali em estoque. E se não tem necessidade de produzir, não contrata. Se não contrata, não gera emprego. Se não gera emprego, não gera renda. Se não gera renda, não vai ter consumo. E se não tem consumo, quando aquele estoque vai acabar? Nunca. Aí, eu queimo tudo. Não tem mais produto no estoque. Havendo a necessidade de consumo de tal produto, necessidade de consumo, tem uma demanda, contrata, produz, gera emprego, gera renda, gera consumo. Sacou? Além dessas intervenções, o Estado vai ser o principal gerador de emprego e renda, com grandes obras, rodovias, ferrovias, usinas, parques, prédios de habitação popular. Criam-se as leis trabalhistas, salário mínimo, carteira assinada, hora extra, seguro-desemprego, proíbe trabalho infantil, regulamenta trabalho feminino. E, depois de 15 anos, os caras conseguem sair dessa crise e voltarem a ser novamente a principal potência do planeta. Beleza? Encerramos a nossa aula aqui. Espero que tenham gostado. Eu acho massa a crise de 29. Não entendi como as pessoas sabiam que uma crise estava por vir. Velho, acabou a guerra, irmão. Você tem que ter uma visão macro das coisas. Os Estados Unidos é economia liberal. O governo não vai intervir na economia. E aí você está percebendo que se acabou a guerra, a Europa volta a produzir para se abastecer. Ela deixa de comprar dos Estados Unidos gradativamente. Ela volta a abastecer a África e a Ásia, que deixam de comprar dos Estados Unidos gradativamente, pô. Então você percebeu que quando a guerra acaba, aquilo que eu produzia e vendia, eu não vou vender mais, porque eles estão voltando a produzir para se abastecer. E se eu continuar produzindo na mesma escala, mas não vendo na mesma escala, super estoque, superprodução, falência. Sacou? Então, valeu, velho, tranquilo. Então, a grande parada é o quê? Aqueles que afirmam que Estados Unidos sempre é liberal, né?
Não. Estados Unidos são liberais enquanto a economia deles estiver em ascensão ou for superior à sua. Vão ser intervencionistas, vão ser conservadores quando estiverem em crise ou que algo da sua economia ameace a deles. O Trump é liberal, com toda certeza. Mas com a China ele é? Não. Com produtos do Brasil, agrícolas ou de minério, ele é? Não. Então, atento no movimento. São liberais quando dominam aquele mercado naquela situação. Não, sem imposto. E são conservadores protecionistas quando um produto do seu país ameaça o produto dele. Beijo para vocês. A lista de exercícios já está no blog, beleza? Com algumas questões sobre crise de 29. Tenham um bom sábado, um bom final de semana. Beijo, até mais. Tchau. Valeu. Obrigado, obrigado.